Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom, gente, eu vou começando devagarzinho. Eu resolvi fazer esse encontro porque eu acho que quando a gente vai conversando sobre as coisas, a gente vai se organizando, sabe? É uma forma que a gente tem também de organizando o pensamento, de compreendendo. Oi, Valéria, oi, eu falei que eu estava entrando nessa live para uma amiga querida no Rio. Eu posso passar o link para ela? Porque pode, Nito, ela já viu a tua postagem e eu estou dizendo pode que mandar para quem você é a quiser. pessoa que nós precisamos no dia a dia pelo afeto e tudo mais. Estou Pode passando para ela mandar. então. Tá bom, pode mandar. Fala do barulho, né? Estava com um som. Ah, deixa eu só ajudar a Suzana aqui, um minutinho, gente. Ver se ela consegue. Então, e aí, assim, a ideia desses encontros é justamente a gente conversar, a gente dialogar. Eu gosto de falar um pouco sobre o pensamento, sobre os projetos, sobre o que me leva a fazer o trabalho e os trabalhos, os encontros, né? Porque cada vez mais eu tenho. Oi, Lúcia, querida. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Cada vez mais eu tenho me deparado com essa ideia de que eu acho que o que é mais o meu trabalho são esses encontros, né? Essa possibilidade da gente dialogar e da gente pensar juntos, da gente construir coisas de forma coletiva, né? Eu comecei esse projeto das cartografias na casa do Miguel, quando eu fui para a residência em 2024, em Belém. Eu vinha com umas ideias de pensar o mundo a partir de um lugar descolonizado, lendo Nego Bispo, lendo Krenak, lendo algumas outras pessoas, tentando compreender um pouco o que seria a gente pensar nessa descolonização, né? E, de certa maneira, isso se dá no meu cotidiano. Então, eu comecei a questionar todas as coisas do meu dia a dia. Por que será que eu faço isso? Eu faço isso porque alguém me ensinou e eu nunca questionei? Ou eu faço isso porque eu realmente quero fazer isso, né? Então, eu comecei a fazer essas perguntas para quase todas as coisas. Bom dia, Su, que bom que Bom você dia, meu amor. Consegui. tem, que bom. Eu sou um pouco Então, burrinha. não, tá tudo certo, tudo certo. Então, e aí a ideia de pensar por um ponto de vista que talvez seja um ponto de vista mais que humano, né? Como as plantas, as árvores, os seres que estão habitando a Terra há mais tempo que a gente habitam o mundo, né? E com isso eu comecei a pensar como que isso interferia nas minhas práticas artísticas e o que eu conseguiria mudar das práticas artísticas ou na minha relação com as coisas, com os objetos, com os lugares, a partir dessa ideia de um mundo, de uma perspectiva mais delicada, mais afetiva, menos destrutiva, que controla menos, né? Porque a colonização tem essa ideia de um controle, né? De um controle de que as coisas sejam realizadas em uma determinada forma, né? Pautada por coisas que a gente
que são interessantes para um poder público, para questões, para instituições, né? Então, tem todo um pensamento por trás dessa ideia da colonização e da educação que a gente recebe, né? E eu comecei a questionar todas essas coisas e tentar entender como é que a gente pode estar no mundo de uma outra forma. E aí eu comecei a observar que os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, as pessoas que vivem em comunidades, né, que têm outro tipo de relação com a terra, com o lugar, com as pessoas, eles têm uma outra forma de pensar o mundo, né, e tem uma relação com esses seres mais que humanos muito diferente da nossa relação. Então, isso, na verdade, é o que tem pautado, é o que está por trás do meu trabalho. Eu comecei a olhar o meu trabalho inteiro como um ecossistema, não separar mais as coisas, porque dentro do mundo da arte, a gente também aprende a separação das coisas, a separar séries, a separar, a fragmentar o trabalho para mandar para um edital, ou para. A gente vai aprendendo essas fragmentações para a gente poder se inserir de alguma maneira nesse mercado, nessa estrutura que já existe, a gente vai também se acomodando e tentando modificar, às vezes, a forma como a gente trabalha para atender um mercado, para atender uma demanda, para atender um propósito, né? Uma proposição, na verdade, não um propósito. E com isso, eu comecei a entender que o que me interessava de fato era uma interlocução com as pessoas e com esses seres mais que humanos. Quando eu fui para fazer a residência em Belém, na casa do Miguel, eu fiquei muito próxima, a gente foi para Colares, a gente fez algumas imersões, com um tempo mais estendido, eu comecei a questionar algumas coisas, e com tempo de ler também, porque eu acho que quando eu faço essas residências, isso é uma coisa que me ajuda um pouco, porque eu acabo ficando com um tempo mais estendido do que eu tenho aqui, isso me ajuda a elaborar, a estudar e a pensar melhor, né? E nesse momento a gente foi a Joanes pela primeira vez. A gente foi, eu, o Miguel e o Alê, a gente recebeu um grupo de artistas, né? Até a Anne está aqui também, que participou desse grupo, né? Lá em Joanes. E foi a primeira vez que eu fui para esse lugar do Marajó, porque em 2023, quando eu fui para Belém, para uma outra residência na casa do Alexandre Sequeira. Eu também fui ao Marajó, mas eu fui a Soure. Bem-vinda, Dora, querida, Lui, bem-vindas. Então, assim, quando a gente foi para o Marajó essa vez, e eu conheci Joanes, que é esse lugar que a gente que as pessoas têm um grupo já de artistas de Belém que costuma ir para lá, tem o Paulo e a Andréia, que tem uma pousada lá também, né? A gente ficou na Casa da Praia. Eu fiquei muito impactada com o lugar, né? E aí, quando eu fico muito impactada com o lugar, eu fico pensando como é que eu vou fazer para voltar para esse lugar, né? Assim, e de preferência trabalhando, assim, porque eu me aprofundo muito mais na vida quando eu estou trabalhando, porque aí eu quero compreender, eu quero me conectar com as pessoas, com o lugar, com tudo. Então, eu fiz uma proposição para eles, para fazer uma ocupação num espaço expositivo da Casa da Beira, né? No momento, eu fiquei pensando o que é que eu podia fazer lá, porque eu também não vejo sentido em você transportar o seu trabalho para um outro lugar sem se conectar verdadeiramente com o lugar. Né? Então, eu tenho pensado como é que a gente faz para a gente, ao mesmo tempo que a gente leva o trabalho, a gente também traz as pessoas do lugar. Eu tenho pensado muito nesses projetos coletivos, porque eu acredito na potência de todos os seres, de todas as pessoas,
na capacidade, na verdade, de conexão e de compreensão de quem somos, né, todos no mundo, assim. E aí eu propus para eles a cartografia, né? Quando eu comecei a fazer essas cartografias, eu comecei a pensar na seguinte forma, a partir do pensamento da Dana Haraway, que é uma pesquisadora, se não me engano, norte-americana. Ela fala sobre a gente ficar com o problema. Então, a gente tem as questões que estão dadas no mundo, a gente não tem como mudar essas questões, muitas delas, né, questões relacionadas a como, ao antropoceno, as coisas que foram sendo dadas pela ação das grandes empresas, das grandes, do agro, de várias coisas foram acontecendo dentro da estrutura que modificaram a paisagem do planeta, né, dentro do pensamento da Anna Tsing também, que é uma outra pesquisadora do antropoceno, eu comecei a ficar pensando como é que a gente fazia para ficar com o problema, que são essas coisas que são dadas, e tentar pensar outras formas de habitar o mundo. Como é que a gente pode, então, com tudo isso que está dado, pensar coisas que vão se conectar com outras formas de existir, com outras formas de estar no mundo, né? E com isso, eu fui pensando que, ao mesmo tempo que tem muita coisa que está morrendo, muita coisa está nascendo. A gente tem essa vida e morte o tempo inteiro, né? Então, o tempo inteiro a gente lida com esses movimentos da impermanência, da vida e da morte que vão se dando nesse cotidiano, sem que a gente perceba muito claramente, mas a gente vai tendo essa, essa existência que é efêmera, né? E aí eu comecei a pensar em coisas assim, dialogar também com indígenas, então tem com livros que eu ia lendo, né? E aí eu pensava, ao mesmo tempo que algumas fazendas de agro estão aumentando, tem comunidades fazendo coisas lindas, tem pessoas que estão sendo ativistas pelo direito da preguiça de ter uma árvore para morar, ou pelo direito dos pássaros de ter um ninho para poder viver, para poder ter seus ovinhos, né, seus filhotes. E aí eu comecei a pensar quantas coisas estão acontecendo, enquanto outras muitas estão ruindo. A gente está o tempo inteiro entre essas duas coisas, né? Aquilo que surge e aquilo que está sendo destruído, né? E eu acho que essas cartografias elas falam um pouco sobre isso, sobre essa possibilidade da gente lidar com todas as coisas ao mesmo tempo, da gente acolher as coisas que são indesejáveis e ao mesmo tempo em que a gente olha para as coisas que são as mais bonitas, as mais poéticas, as mais amorosas. Então, a gente vai criando essa conexão entre as coisas, compreendendo que o mundo é feito dessas duas coisas. Então, lá para a Casa da Beira, para o Espaço Cultural da Casa da Beira, eu propus uma cartografia das pessoas de lá. E aí foi muito curioso, porque a Andréia e o Paulo, né, que são os donos do Espaço Cultural da Beira, e eu mandei o projeto para eles, né? E ela me fez uma série de perguntas. Como é que você vai se conectar com as pessoas? Como é que você vai? Como é que você vai isso? Como é que você vai aquilo? E eu, tipo, não sabia responder nenhuma, né? Porque eu sou assim, eu não sei responder, mas eu sei que eu vou dar um jeito de fazer as coisas acontecerem, mas eu nunca sei responder as coisas, né? E isso é por causa da forma também, porque como eu não quero ter o controle das coisas, eu penso na ideia e eu entendo que essa ideia vai se dando na relação com as coisas e com o lugar e com as pessoas. Então eu não tenho como responder. Eu tenho como dizer aquilo que eu pretendo fazer
e eu tenho como dizer que aquilo vai dar certo, porque eu sei que vai dar certo, mas eu não sei exatamente como, então, às vezes é difícil, é um pouco difícil trabalhar comigo nesse sentido, porque as coisas podem, eu não, talvez não saiba responder muitas das coisas, mas eu sei que elas vão acontecer. E aí, eu fui conversando com eles e dizendo que eu não sabia muito bem, mas que eu ia me conectar com alguém lá, e aí que isso ia acontecer, né? Assim. E eu tinha em mente a Jo e o Lupa, né? Que são do Ateliê Caroço, porque eu os conheci na primeira vez que eu fui a Joanes em 2024, e a gente continuava numa conexão de certa maneira, pela internet. Depois eu voltei lá em 2025, encontrei com eles de novo, fiquei bastante tempo conversando com eles, a gente continuou se conectando pelo Instagram, conversando, e pelo WhatsApp. A Jo me deu uma sementinha de uma sapotilha, eu plantei a sapotilha, ela está crescendo aqui no ateliê, as árvores. Então, essas conexões, para mim, são conexões que fazem sentido. Então, quando eu fui começar o projeto, eu falei, gente, acho que seria perfeito se a Jo e o Lupa pudessem começar esse projeto comigo, né? E aí, eu os convidei para fazer isso, para começar o projeto comigo, porque pela experiência que eu tenho também de coletivos, das coisas coletivas, eu sinto que quando você tem uma ideia e convida as pessoas para compor o coletivo a partir da sua ideia, algumas vezes não dá certo. Às vezes a coisa se enrosca pelo caminho, sabe? E aí, então, eu sempre acho que para um trabalho funcionar bem coletivamente, ele tem que nascer do coletivo. Ele tem que nascer nem que seja de um pequeno grupo de pessoas, de 2, de 3, de 4, ele tem que nascer desse lugar coletivo, porque eu acho que é mais fácil que a gente consiga realmente se conectar se ele já nasce do coletivo, e eu também não queria ter o papel de ser a pessoa que faz, que define as coisas do trabalho. Né? Eu sempre penso em mim como uma organizadora das coisas, sabe? Uma facilitadora das conexões, de alguma maneira, né? E aí, então, eu convidei a Jo e o Lupa para esse projeto, né, no Marajó, e aí eu convidei, eles ficaram super felizes e toparam começar comigo. Vocês podem me interromper a qualquer momento e perguntar o que vocês quiserem, viu? Assim, já vou dizendo isso também, porque é para ser também uma conversa. E aí, assim, eles. Aí eu perguntei para eles assim: primeiro, que eu gostaria de fazer o caminho que eles fazem no cotidiano. Eles têm um ateliê, esse ateliê trabalha com coisas que chegam na praia. Então, o Marajó tem uma relação muito forte com as águas, né? Essa época do ano são águas grandes, que eles dizem, né? Então, março, é um período de inverno, é um período que chove muito e as águas estão tão grandes, e tudo vem pela praia, né? A gente chega no Marajó só também pelas águas, né? Que é uma ilha. Tem algumas peculiaridades, né? Na época do inverno, é o rio Amazonas que invade a Baía do Marajó e acaba trazendo nessa região, pelo menos, né, traz toda essa água para uma água doce, então fica as praias todas de água doce, e na região, na época do verão, é o oceano que invade e a água fica mais salgada. Então, isso tudo muda todo o ecossistema do lugar de 6 em 6 meses, né? E aí eu pedi para eles pegam essas madeiras de embarcações que chegam na praia e eles fazem essa coleta. Você falou alguma coisa, Su? Não. Não, é assim. Eu acho que eu mexi aqui e ele saiu do lugar. Eu estou ouvindo você, E não está mas não vendo.
mas não consigo voltar. E quando eu vou para o Deriva, está só no Zoom. Aí eu tô com medo de apertar, porque aí eu saio. Você está aqui, talvez você tenha tirado a imagem. Eu tirei a imagem, agora não sei como Você é que eu está no volto. celular? Vou apertar a câmera, estou no celular. Então, faz assim, ó, dá desliza para o lado que eu acho que você vai voltar a ver. Espera lá. Deslizo para o lado. Que aí Não, você vai voltar a ver as pessoas, não? não estou vendo ninguém. Estou só ouvindo vocês muito bem. Se vocês não fizerem questão de olhar para minha cara, eu vou A só gente está seguindo vendo aqui. você. A gente está Hã? vendo. A gente está vendo você que não está vendo a gente. Tá Pois tudo é, fiquei sem ver vocês. Mas assim, até agora eu tenho mania de, já que teve esse ato, eu vou falar, eu tenho mania de anotar as coisas, os pontos das falas, né? Que as pessoas estão tendo. Então, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar, Su. Aí eu anotei aqui que você tá registrando uma dicotomia na efemeridade da vida, não é? Você está com uma relação aberta é, de coisas que têm que ser vividas sem respostas, sem procurar respostas, né? Certezas, sempre na dúvida. Isso me agrada super, porque eu acho que a arte vive da dúvida. Depois, o coletivo como nascente também é outra coisa interessante, né? Porque a gente não consegue nascer uma ideia nossa e a gente passar para o coletivo é penoso, não é? Sim, é Aí, difícil quando nasce do coletivo, é mais fácil, né? isso. E depois, essa condição de facilitadora, também eu acho que é muito melhor do que líder, não é? Então, eu, Sim, eu queria só dizer isso, que fiz essas anotações e estou furiosa porque não vejo vocês. Estou ouvindo. Mas a minha a gente burrice com essas coisas é apenas do horror. Eu não sei como fala fazer. assim de você e vai dar tudo certo. A gente está te ouvindo É, super bem, Su. Assim, pronto, eu vou ouvindo vocês também. assim. Então, tem uma coisa assim que eu acho que é importante, que é dessa ideia do que nasce do coletivo, né? Então, o que que eu Uhum, fiz? Eu pedi para a Jo e para o Lupa para ir com eles na praia, para fazer a coleta das coisas que eles estão habituados a fazer, do jeito que eles fazem, com a forma como eles estão acostumados, com a assim, vocês vão hoje sair para coletar, eu vou com vocês, né? Porque eu queria também compreender como é que eles se relacionam com o lugar, para eu poder entender um pouco melhor isso, né? E aí, então, nós fomos um dia fazer essa coleta na praia, né? E aí foi lindo, assim, porque tinha, por exemplo, uma pocinha de água, assim, que é quando a maré desce, fica no meio de umas pedras, que eles agradecem e se benzem antes de começar com aquela pocinha de água. E depois o olhar para as coisas. Então, eles foram meio contando coisas, a gente foi fotografando, daí tem uma samaúma no caminho, e aí eles vão sempre visitar essa samaúma, conversar. Samaúma, talvez tenha algumas pessoas que podem não conhecer uma árvore, uma das maiores árvores da floresta amazônica, né, da região amazônica, é a mãe de todas as árvores, eles dizem, né, que tem uma... O Milton, qualquer coisa, você me corrige, hein? Tá cheio de gente que sabe tudo das árvores aqui. Agora, ó, fiquei nervosa. O Miguel, o Milton, assim. Aí, assim, então, tem essa árvore, que é uma árvore importante, né, dentro do ecossistema amazônico, e também do afeto das pessoas. Eu acho que existe uma coisa muito muito bonita, assim, sabe, com a relação com as árvores, né, na floresta, especialmente as grandes árvores, né? E aí eles fazem isso todo dia que eles vão, né? Então são rotinas e que são coisas que criam
uma conexão com as coisas, para além daquilo que vem, né? Também com as águas, também aquilo que chega no corpo, na relação com as coisas, né? E aí eu perguntei para eles, depois dessa caminhada, assim, né? Coisas. Primeiro perguntei assim, coisas que eles acham que são as mais importantes, que eles sentem assim, que são coisas que eles sentem no corpo, que eles sentem no cotidiano, né? Aí o Lupa me falou assim, para mim, parece que eu estou sempre imerso, que a gente está sempre lidando com aquilo que está imerso, né? Então, a umidade do ar é super alta, né? Então, nesses dias que a gente estava lá, 95%, 97% de umidade do ar, é quase a gente dentro submerso mesmo, né? Época de chuva, então, cai água do céu, sobe a água do rio, né? Então é uma sensação mesmo dessa imensidão de águas de todos os lados, né? Então essa foi uma coisa forte que foi para a gente um delineador desse pensamento a partir dessas coisas das águas e da gente estar imerso, submerso, né? E aí a Jo falou para mim assim: a coisa que para mim é mais forte são as coisas que vêm no silêncio, né? Aí eu fiquei pensando, né, nessas coisas que vêm no silêncio. Quando você chega no Marajó, se você vai chegando, vai encontrando, vai vendo as casas, as ruas são bem pacatas, né? Pouco movimento, porque tem também uma densidade demográfica muito baixa, então é pouca gente, né? Mas aí, com o tempo, você vai percebendo que as coisas estão o tempo inteiro acontecendo, em vários lugares, né? E só que você não está vendo aquilo acontecer. Você tá. É muito bonito, assim, sabe? É, a água dos corpos, isso mesmo, Milton, também. A gente está imerso nessas águas, a gente vai chegar no Pará, a gente já fica imerso também nas águas que vêm dos nossos corpos, né? E eu acho que tem essa possibilidade muito da gente começar a observar as coisas, porque a gente que está na cidade e que está o tempo inteiro lidando com sons, com pessoas, com movimento de carros, de gente, o tempo inteiro isso no entorno, a gente, quando olha uma coisa que você não vê muito as coisas acontecendo, a gente tem a sensação de que nada está acontecendo, né? E isso, tipo, não é verdade. Tem muita coisa acontecendo, essas coisas estão acontecendo no silêncio, no ritmo das próprias coisas, né? Porque a gente também, quando está na cidade, a gente já não considera o ritmo das coisas. A gente se sobrepõe ao ritmo das coisas. A gente cria o nosso ritmo e a gente faz as coisas entrarem no nosso ritmo. E é claro que às vezes isso dá errado, né? Porque ou a gente se estressa, ou a gente fica doente, ou as coisas começam a acontecer de uma maneira não equilibrada, porque toda vez que a gente se sobrepõe à natureza das coisas, a gente vai criar problemas, né? A gente vai, mais do que qualquer coisa, a gente não vai perceber a potência de que cada coisa tem, porque a gente vai ficar cada vez voltado para a gente mesmo, e muito menos para o outro, os outros todos, todas as outras coisas, né? Então, a tendência que eu tenho percebido do meu trabalho é sair de mim e abrir espaço para os outros. Acho que esse, para mim, é o ponto principal. Quanto mais eu me afasto de mim e quanto mais eu abro uma escuta para as coisas do mundo, que são as pessoas, que são os seres mais que humanos, que são as águas, que são os fluxos que estão ao meu redor, que é por onde eu vou me deslocar, confluindo com eles, como diz o Nego Bispo, né, que os rios confluem, eles se tornam eles mesmos e os outros,
né? Então, assim, que quando a gente se encontra, né, a gente se torna a gente mesmo e um pouco daquele outro com quem a gente está se encontrando, se a gente se permite se conectar com esse outro e não fazer uma escuta a partir da gente mesmo. Qual é a tendência que a gente tem? É escutar o outro pensando, né, na nossa vida. Então, a gente não faz, de fato, uma escuta genuína, de que a gente tem uma escuta sensível e aberta para o outro, sem conectar profundamente com quem somos, né? Então, a tendência é a gente ficar pensando coisas da nossa vida enquanto a gente está escutando as pessoas. É o exercício mais difícil da minha vida e que eu sigo fazendo profundamente, é abrir uma escuta profunda, tentando não pensar em mim e não pensar em nada sobre o meu trabalho quando alguém está falando sobre o trabalho da pessoa e sobre a vida dela, sabe? É um exercício insano e que eu tento fazer todas as vezes e muitas vezes eu não consigo, porque a hora que eu me vejo, eu estou lá, pensando em alguma coisa que tem a ver comigo e com o meu trabalho, né, assim. E aí eu acho que isso também é uma forma de eu levar essa existência, essa possibilidade como um trabalho mesmo de escuta do mundo, de escuta das coisas, e aí eu tenho que exercitar essa possibilidade de escuta profunda sem me colocar no meio desses encontros. Aí a Jo e o Lupa, eles fizeram uma lista de pessoas com quem a gente poderia conversar lá, porque eu fui montar a exposição, que isso também foi uma coisa muito curiosa, tipo com uma aquarela e um pincel. Aí depois eu fiquei pensando, falei, gente, a pessoa vai montar a exposição no Marajó e tipo, não leva nada, assim, porque eu não tinha levado nenhum trabalho desenhado, nem eu estava fazendo ainda o projeto dos quintais, né, que é uma outra coisa também, mas assim, aí eu fiquei pensando, o que eu trouxe de fato para montar a exposição, né? Os pigmentos naturais e um pincel, e tipo, porque eu estava com a ideia mesmo de ouvir as pessoas, e como eu não sabia muito bem, eu até levei uns papéis assim para eu desenhar, caso fosse necessário. Falei, vai que acontece alguma coisa e dá alguma coisa errada, pelo menos eu tenho os papéis para desenhar e para pensar alguma coisa, né? E aí aconteceram várias coisas interessantes. A primeira foi que, como estava chovendo muito, a gente teve um problema na galeria, e que eu nunca acho que é um problema, eu sempre acho que os problemas são a solução. A gente não quando a gente olha para eles de uma maneira diferente, a gente vai compreender que eles são a solução, né? E aí, assim, a gente pintava a parede e a parede manchava porque ela não secava, porque chovia muito, tinha uma umidade ali, né? E aí, a Andréia super preocupada, Valéria, pelo amor de Deus, a gente não consegue. Eu falei, Andréia, relaxa, a gente vai falar das águas. Elas estão aqui brotando na parede, é isso, a gente vai compor com essas águas que brotam na parede e a gente vai desenhar com elas. A gente vai desenhar com elas, a gente vai pensar a partir delas. Eu gosto muito de pensar num espaço que é vivo. E quando o espaço é vivo, ele não é aquele cubo branco onde você tem todas as condições especiais para propor um trabalho, mas ele é compor com aquilo que é possível. Naquela exposição, agora eu ouço sabiás, eu compus com um ninho gigante de abelha que tinha e que era enorme, e que daí eu resolvi desenhar, me aproximando do desenho das abelhas para chamar atenção para o ninho das abelhas. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar para os lugares como lugares vivos e que compõem, porque a vida ela não é uma vitrine de uma coisa estática, ela é uma coisa que está o tempo inteiro se movendo. As coisas estão se movendo, a gente está se movendo, né? Então, existe todo um movimento que, para mim, é de extrema importância pensar isso dentro do trabalho. Ele tem que se mover como a gente se move, né? Eu acho que é imprescindível isso, porque senão a gente também cria uma coisa que está
que não se conecta com a existência da vida, assim, eu penso nisso, sabe? Como o meu processo é muito vivo, o meu trabalho, quando vai para os espaços expositivos, ele também tem que estar vivo. E qual é a forma dele estar vivo? As pessoas continuando, né? Então, a exposição vai ficar lá até março, até maio, e várias coisas vão acontecer durante esse período. Né? Várias pessoas vão ativar a exposição durante esse período. A Anne vai, o Miguel vai, o Alexandre vai. Então, eu não estou lá, infelizmente, eu estou desesperada aqui. Que, assim, que eu, tipo, não vou estar lá para poder acompanhar e ver, e nem ver a exposição no final, com todas essas coisas que vão acontecer, porque eu não vou conseguir voltar. Eu tinha pensado, eu apertei aqui, apertei ali, espremi, mas eu não vou conseguir voltar. Então, assim, isso para mim é muito duro, porque quando você tem uma amostra que está viva e está se movendo, depois as coisas vão acontecendo, mas eu lido com o problema. Né? Então, esse é o meu problema, que eu não consigo acompanhar, mas as coisas continuam acontecendo. E então eu fui na casa das pessoas, fui visitar. Não vou, Milton. Assim, não vai dar para eu ir em maio. Então, assim, a gente vai. Fui conversando com as pessoas, e aí eu pedi para elas contarem sobre a vida. Não tinha uma pergunta específica, era uma conversa. Então, sobre coisas que elas se lembravam, de como era. Então, a gente começou com as pessoas mais velhas, porque a gente também quis que as pessoas tivessem uma memória do tempo, do que foi a Vila de Joanes, de como era a vida lá e de como ela se tornou hoje, né? Então, a gente vai ter vários tempos também. E aí as pessoas começaram a contar que quando tudo era mato, que não tinha nada lá, assim, as casas ainda não existiam, não tinha nada não, né? Tinha tudo, assim, que as casas não existiam, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A hora que vê escapa, né? Você vê uma coisa que eu já não acho faz tempo, mas a gente quando vai falar de uma coisa, você acaba falando uma coisa que você nem acredita que é, né? Então, que era tudo mata, né? Então, e depois foi se tornando roça, aí depois foram construindo as casas, e aí que eles iam de barco para levar as coisas para Belém, para trocar o peixe pelas frutas ou por outras coisas. Então, todas essas histórias foram sendo contadas. Eu fui gravando esses áudios no meu celular mesmo. Eu tenho uma forma de trabalhar que é a mais simples possível, porque eu não dou conta de administrar um monte de outras coisas, então eu preciso fazer coisa que eu consigo alcançar e fazer acontecer, assim. Então, eu não sou aquela pessoa que vai sempre se preocupar com tudo perfeito, com tudo maravilhoso, com o som feito pelo um microfone, não sei de que jeito, ou com uma imagem feita com uma câmera de. Não, é tudo no meu celular. É a fotografia do meu celular, é o áudio do meu celular, é aquilo que eu consigo escrever anotando, são as coisas que estão ao meu alcance, assim, porque eu acho que isso também me aproxima do processo. Porque se cada vez que eu vou empurrando para alguma outra pessoa, trazendo alguém para fazer alguma coisa, não acho ruim você ter, mas eu acho que, de certa maneira, nesses processos acaba me afastando um pouco. Porque eu estando um pouco preocupada com essas capturas, eu estou atenta às coisas que estão acontecendo, né? A gente num foco com aquilo que é essencial, né? E aí, então, eu fui pedindo também para eles me oferecerem um objeto ou um objeto que eles quisessem doar, emprestar para a exposição ou vender. Então, poderia ser uma dessas três coisas, né? Para eu compor, também começar a ter objetos das pessoas de lá para compor essa amostra, né? E então foi assim, ela foi sendo construída com esses objetos. Eu fui no ateliê da Jo e do Lupa, e aí eu
fui olhando as coisas, e eu tenho uma forma de olhar que é assim, eu não fui procurando nada. Falei, eu vou procurando alguma coisa. Oi, tio. Aí, assim, eu não fui procurando exatamente nada especificamente, sabe? Eu fui também ouvir as coisas que tinham lá e ver o que vinha para mim. É assim que eu faço todas as coisas. Eu não vou buscar, eu espero, eu vou olhando, eu vou andando, eu vou olhando, e aí, de repente, as coisas começam, eu sei qual elas são. Aí eu fiquei pensando se isso não é também o mesmo movimento que o Bichão, que é um pescador daí de Joanes, que também estava na exposição, ele fala que ele é seguido, que ele segue as estrelas, né? Ele fala assim, tão bonito, Deus me deu as estrelas. E aí ele segue quando ele vai com as embarcações, as estrelas, né? E a gente perguntou assim para ele se isso era, como é que ele seguia as estrelas? Se ele via alguma coisa, se ele sentia, e ele acabou meio que dizendo que ele sabe para onde ele tem que ir, que ele percebe, que ele tem uma percepção que é de uma ordem, não é só uma ordem visual, mas é uma ordem de uma sensação de que o corpo sabe para que lado que tem que ir. E eu acho que o que acontece comigo com essas coisas que acabam chegando é porque eu dou espaço para elas e elas também surgem e eu sei que são elas. Então, eu fui selecionando algumas coisas lá do ateliê da Jo e do Lupa, e também trazendo esses outros objetos que as pessoas iam oferecendo, né? Sempre pensando a partir da ideia das coisas que chegam no silêncio e de um lugar submerso, né? Num lugar onde a gente tem essa sensação de que a gente está embaixo da água, né? E então a gente fez uma das instalações pendurando fragmentos que chegam pela maré, os elementos que as pessoas foram oferecendo. Então, uma das salas tem essas imagens, eu vou até apresentar essas imagens para vocês, para não ficar tão abstrato. E aí, assim, depois a gente fez uma das instalações das sementes que também chegam pela maré, uma coleta de sementes, né? E aqui, assim, eu tenho a alegria também de estar falando isso para pessoas que ajudaram na montagem também, o Miguel, a Laura, a Anne, foram pessoas que fizeram também a coleta, né, também para trazer. O Miguel me ajudou a pendurar fazer essa parte mais submersa e pensar algumas outras coisas, né? A Laura e a Anne fizeram as coletas também de sementes e trouxeram. Então, as coisas são compostas também por muitas pessoas, sabe? As pessoas que quiserem, que se afetarem de alguma maneira e tiverem essa vontade de contribuir com o trabalho, né? E, infelizmente, a Jo e o Lupa não estão aqui, porque a ideia, inclusive, eu vou até olhar no meu WhatsApp, porque a ideia é que eles estivessem lá na exposição, mas pode ser que esteja chovendo, não sei se está chovendo no Marajó, acho que não tem ninguém que está no Marajó aí agora, né? Mas às vezes cai uma chuva muito forte e aí às vezes as coisas também não acontecem, né? E aí então a mostra é formada por essas coisas. Depois fui na casa da dona Consolita e ela me falou sobre as ervas. E aí, então, eu voltei lá para pedir as ervas e ela me deu um buquê enorme com muitas ervas e contando. Então, um dos trabalhos da exposição são essas ervas que são penduradas de cabeça para baixo, do jeito que eles penduram para secar, né? As ervas, e tem o nome delas e um lápis para que as pessoas possam continuar escrevendo sobre as experiências que elas têm ou já tiveram com as ervas, sobre coisas que elas já usaram, né? Então, para que isso se torne também um lugar
de conexão entre as pessoas, né? E no dia da abertura da exposição, teve uma senhorinha que foi uma das primeiras que chegou, a dona Irene, que era vizinha do espaço, eu não consegui conversar com ela, eu já comecei a me arrepender no primeiro minuto da exposição, o tanto de gente que eu já estava vendo que ia chegar ali, e não tinha conversado, porque não tinha dado tempo, né? Porque não, a gente não tem como alcançar tanta gente, né, em tão pouco tempo. Eu fiquei um mês inteiro em Belém, mas eu fiquei 20 dias no Marajó, né? Fiquei 10 dias mais especificamente focada na exposição, assim, né? Uns 15 dias focada na exposição. Então, foi um pouco... É muita coisa para você fazer, né? Compor uma exposição inteira do zero em 15 dias, né? Porque é a partir da escuta das pessoas. Então, foi um exercício também de entender esse tempo, né? Claro que lá é muito mais fácil do que aqui, porque o tempo do Marajó é outro tempo. Então, esses espaços mais prolongados permitem que a gente tenha tempo para focar nas coisas, né? E fazer. Aqui na cidade a gente é muito interrompido o tempo inteiro por outras coisas e fica mais difícil, né, da gente focar num projeto assim. Agora, a coisa mais interessante, eu acho, é que esse trabalho vai continuar, está lá, ele está caminhando, ele vai caminhando com as pessoas. Então, a gente desenhou um mapa, o Lupa desenhou um mapa lindíssimo de Joanes. E quer falar, Su? Não, eu só levantei. Você está me vendo? Eu não estou te vendo ainda. Sim. Pois é, eu não consigo, eu ouço você perfeitamente. Eu só mudei o telefone do lugar. Mas assim, já que você me abriu o espaço, eu acho que não é o tempo do Marajó que é diferente, é você que fica diferente no Marajó. É só É, isso. assim, acho que são as duas coisas. Assim. Eu fico diferente no Uhum. Marajó e o tempo do Marajó é diferente. Né? Eu acho que é interessante mesmo isso. É, Eu porque acho para que mim o tempo é inteiro, o tempo é o tempo. Agora você é que determina, né, esses hiatos. É o movimento da gente que determina os hiatos. O tempo não passa para canto nenhum, o tempo é o tempo todo. O passado não é do tempo, é nosso, nós é que passamos, né? Talvez Nós é aí, que andamos para o futuro, não tem nada, o tempo é todo. O tempo não tem pedaços. talvez Quer dizer, aí, esse é é, meu entendimento, né? Uhum. Fala, Miguel. talvez aí o que eu entendo que a Valéria está falando é que a gente tem um ritmo, obviamente, a partir das nossas bases cotidianas, e aí quando você vai Uhum. aplicar, esse ritmo é diferente no tempo das pessoas, né? É o mesmo tempo, aqui eu estou num tempo, o Marajó está no mesmo tempo, mas alinhado no fluxo do tempo, mas o tempo das coisas acontecerem são bem diferentes, né? Porque, por exemplo, nessa região, o que eu aprendi muito foi de que o tempo, para essas populações mais ribeirinhas e tal, o tempo é muito das águas. As águas determinam o tempo, não é só o relógio a que nós estamos acostumados e submetidos nesse relógio nosso, enfim, que o homem inventou, né? Quer falar, Lauren? Pode falar. Eu quero, é porque também, né, tu deve ter absorvido de alguma maneira, a gente fala do Marajó, no Marajó, em Belém, tudo, que Marajó tem um tempo diferente, sim, e é o tempo marajoara, e isso a gente ri, brinca, e é assim, é uma coisa conversada e falada, não é, Miguel? O tempo marajoara, ele é mais suave, ele é suave. Eu tenho um senhor que fez o cercado, que pediu para trabalhar no jardim, que ele não queira estar mais trabalhando no mato. E ele tem um tempo, ele para, ele olha, a gente ri para ele, assim, diz, ele está um tempo marajoara. E a gente, eu não sei, eu aprendo muito com isso, porque eu sou uma pessoa que eu sou meio assim, pode dizer, meio esquizofrênica, porque eu sou completamente lenta, e uma pessoa que gosta de ir em yoga, e eu sou completamente acelerada, eu sou muito rápido.
Então, o Marajó me faz um bem enorme, 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 enorme. É, a gente tem um A tempo Laura mesmo mora diferente. lá, é importante falar isso, né? Assim, Só acho que isso. tem, né? Assim, é interessante, né? E é bonito, porque eu sinto isso, sabe? Todas as vezes que eu vou, eu sinto, parece que eu sou transportada para um outro lugar, assim, de espaço-tempo mesmo. É uma coisa, eu senti desde a primeira vez que eu fui, mas eu acho que em Joanes é mais claro isso do que em Soure. É muito ali naquela região de Joanes, Água Boa, nessa região de Salvaterra, é mais claro isso do que em Soure. Tem alguma coisa um pouco diferente ali, meio mágica, assim. Eu acho que a gente fica tomado, completamente tomado pelas águas também, né? Coisa que eu pelo menos não estou muito acostumada, assim, né? E de certa maneira isso impacta profundamente em mim. Eu acho que eu chego em Belém chorando e vou embora de Belém chorando, porque quando eu vejo essas águas pela janela, gente, é inevitável, eu não consigo me controlar. Assim, eu falo assim, e eu nem quero me controlar, assim, é uma emoção que eu sinto enorme, né, assim. Então, eu acho que essa ideia de fazer esses projetos coletivos, eles têm também essa possibilidade dessa escuta profunda das coisas e dessa capacidade que a gente pode ter de perceber outras formas de habitar o mundo e de se relacionar com as coisas e com o tempo, né? E, e eu acho que a construção, os desenhos da parede foram feitos por mim, pela Jo e pelo Lupa, e aí, assim, era o desenho que eles quisessem, a ideia era que as manchas eram um lugar de fabulação, de sonhos, então aquelas manchas de água, assim, eu trouxe para esse lugar mais onírico, para a gente trazer também essa ideia, porque eu acho que a gente vive da realidade, mas a gente também vive de sonhos, né? Eu acho que ou se a gente não vive dos sonhos, a gente está precisando viver dos sonhos também, né? A gente está precisando das duas coisas. Então, a parede tem esses desenhos, né, que são desenhos que foram feitos a partir da percepção dos elementos de Joanes, né, para mim, muito das pedras da praia, que são pedras de muita pigmentação, muito coloridas, né, que elas têm uma força muito grande, assim, muita vida dentro delas também, né, e alguns dos objetos com história, sabe? Muito bonita. Então, pode falar. Quem quer falar? Laura ou a Anne? Não, nenhuma das duas. Assim. Então, assim, tem uma história, tem a história das coisas, né? Então, eu fui na escola fazer uma apresentação também, fazer uma conversa, né? Aí isso foi outra coisa, né? Porque eu falava assim, gente, eu vou na escola fazer uma conversa, que sentido faz eu chegar e apresentar meu trabalho para essas pessoas aqui? Sabe? O que vai mudar na vida deles se eu chegar e apresentar meu trabalho? Aí eu comecei a me ter uma crise assim com essa ideia, sabe? E aí eu tive uma ideia, assim, eu falei, sabe o que eu acho? Que eu não vou exatamente apresentar o meu trabalho. Eu vou convidar eles para, vou fazer o inverso. Eu vou chegar convidando, eu vou ouvir. Eu falei, eu vim aqui para ouvir vocês. E aí, com os professores, né? E aí foi a coisa mais linda desse mundo, porque eles nessa correria de coisas, eles não tinham esse tempo de se ouvir. Então eu falei um pouco porque como é que eu cheguei lá no Marajó, mas a maior parte do tempo foi um tempo de escutar os professores contando. Aí eu fiz duas perguntas para eles: qual era a disciplina que eles ofereciam na escola e qual era a relação que eles sentiam que tinham na vida, na arte, de qualquer arte, né? Qualquer relação com a música, com a dança, literatura, gastronomia, com o que fosse, assim, né? E aí foi a coisa mais linda do mundo, porque eles começaram a contar as coisas, e coisas que eles mesmos não sabiam deles. Então, isso criou uma outra relação para a escola com eles,
porque aí eles já entenderam que tinha um que tocava um instrumento e ninguém sabia, o outro que cantava e ninguém sabia, o outro que dançava e ninguém sabia, sabe assim? Então, coisas que foram surgindo dentro dessa relação e que com certeza vai mudar a relação deles na escola. Eles vão poder aproveitar essas coisas que eles descobriram deles mesmos no cotidiano da escola. E para mim isso é muito mais importante, porque hoje, se alguém colocar meu nome na internet, a pessoa vai achar milhões de coisas a meu respeito, porque eu sou uma pessoa que sou muito ativa nas redes sociais, o meu site é muito atualizado, então as minhas coisas estão todas lá. Tem milhões de vídeos no YouTube, de vários trabalhos, que eu tenho um canal no YouTube, que é tudo registro, eu não estou preocupada quantas pessoas estão assistindo, estou preocupada em ir salvando as coisas que eu faço e penso, porque para mim todas essas redes sociais são arquivos, né? São formas, eu sei que isso pode um dia desaparecer, por isso que eu tenho o site também, né? Mas assim, é um jeito de eu me organizar e de eu compreender o meu pensamento ao longo do tempo, porque eu posso voltar, né? No Instagram é mais difícil um pouquinho, mas no Facebook eu volto anos. Se eu quiser entender o que eu estava pensando, tipo, 10 anos atrás, em tal mês, eu tenho todas as postagens organizadas lá e fácil de acessar. Então, são coisas que me ajudam a pensar, sabe? E então, quando eu fiz essa conversa na escola, apareceu o Cássio, que é um artista de lá, né, e artesão, e ele apareceu com um barquinho, que era um barquinho que ele fez, que era o barco que o pai dele ia pescar, né? E aí ele pegou e falou para o pai dele assim: descreve o barquinho para mim que eu vou construir, sabe? Então é um barco que ele fez com a descrição do pai. E a coisa mais linda, uma preciosidade. O barquinho, aí ele tingiu o tecido do barquinho de pariri, que é o que eles usavam para tingir as lonas de barco antigamente. Então ele fez todo o trabalho pensando nessa natureza das coisas e no tempo, assim, né? Pode falar, Miguel? Só uma coisa, o Cássio era o professor também na escola, não? Professor na escola, isso. Eu soube desse barquinho lá na escola. Você não vai mostrar imagens assim? Eu vou, peraí, que eu vou abrir Não, aqui. não precisa ser agora, só estou perguntando, porque você está falando de coisa que talvez seria interessante a Sejam gente. muito abstratas, né? Eu vou mostrar, sim. Vou mostrar daqui a pouquinho. Aí tem só mais uma coisa, assim, que é interessante, que que eu acho que é assim que fecha essa exposição, assim, é o trabalho da Lúcia, né? A Lúcia é uma pessoa que é uma catadora que mora lá, e ela tem uma. Eu cheguei na casa dela, gente, assim, à frente da casa tinha um monte de coisa, a casa inteira cheia de coisa, assim, mas um monte de coisa. E ela, na minha opinião, assim, é uma artista nata, assim, sabe? Eu acho que ela tem essa coisa muito forte da conexão com as coisas. Então, ela já fez uma casa com as madeiras que ela pegou na praia. Essas madeiras que vêm de embarcação, ela construiu uma casa, ela ficou na casa um tempo, depois parou de habitar essa casa, voltou para um outro lugar, ela tem uma coisa meio nômade, assim, ela escreve poesias para o Marajó, então ela tem 6 livrinhos pequenos de poesias que ela escreveu para o Marajó, ela pinta os sonhos dela, então, assim, todos os quadros delas vêm a partir dos sonhos, ela tece, e aí ela enxerga só 60% de um olho, o outro olho, ela enxerga 40% de um olho e o outro ela não enxerga. Então, a forma que ela tece a palha do Tucumã, ela não é tão linear, ela não é tão. Ela tem, eu acho maravilhoso, ela tem é orgânico, assim, tem a força do gesto dela ali,
sabe? Eu acho incrível, assim. E aí eu nem sabia que ela não enxergava, sabe? Assim, muito. E aí, quando ela foi me mostrando, e aí o que eu trouxe para a exposição dela são algumas dessas coisas que ela teceu, e ela faz uns instrumentos musicais. Aí, gente, ó, aí assim, aí ela apresentou um instrumento musical, tocando e mostrando e contando. Ela junta coisas de várias de reciclagem e ela cria esses instrumentos musicais e é maravilhoso e ela toca os instrumentos muito bem assim. É incrível assim, todas as coisas que ela faz e o pensamento sobre a matéria, sabe? Ela me deu uma aula de arte contemporânea sobre a matéria, sabe assim, tipo a pessoa contando da relação que ela, como ela lida com a madeira, como ela lida com a palha, eu falei, gente, as pessoas precisavam ouvir essa relação que ela cria a partir da matéria mesmo e de estar conectado, porque ela consegue perceber isso, porque ela está conectado com alguma coisa que ela não exatamente consegue ver do jeito que a gente vê. Ela vê com as mãos, com o corpo, com outras formas de ver. Então, ela tem uma conexão muito forte com a matéria. E ela transforma essa matéria em tudo quanto é coisa. E é incrível, assim, o trabalho da Lúcia. E a Lúcia tem uma coisa que, que eu acho que ela teve situações muito peculiares na vida, assim, sabe? Muito difíceis, situações difíceis na relação com a comunidade, e isso também fez com que eu quisesse muito trazer várias coisas dela para a exposição, sabe? Para que a gente pudesse também enaltecer esse trabalho da Lúcia, que é um trabalho incrível e que eu acho que fica, às vezes, muito nas camadas de relação de Joanes. Eu acho que ela muitas vezes foi segregada dos grupos, sabe? Eu acho que eu fiquei com muita, muita vontade também de trazer a presença da Lúcia de uma maneira forte na exposição, e isso aconteceu com esses instrumentos, com as cestarias, e a coisa mais bonita que a gente fez foi ativar tudo isso durante a exposição. E a Anne está aqui, eu vou pedir para ela cantar, eu acho. Assim, a Anne, assim, se ela quiser, claro, né? É, aqui a Lúcia está falando, desde que você fez a primeira apresentação dos quintais e hoje eu lembro muito da etnobiologia, da etnobotânica, é interessante mesmo. A Anne é uma dos. Ó, aqui tem 3 quintais, gente, ó. 4 quintais. Tem o Miguel, tem o Milton, tem a Lauren e a Anne, que eu já fiz o quintal da casa delas. Todo lugar que eu fico lá né, em Belém, no Marajola, assim, aí eu faço esse trabalho dos quintais, que em algum outro momento eu vou falar deles também, né? Vou mostrar algumas imagens para vocês verem. Eu posso mostrar depois de você mostrar as outras imagens. Ah, o seu quintal, Milton, olha lá assim, ó. Que tá. Ontem eu peguei nele. Imagina, nem imaginava que hoje eu estaria falando contigo. Ah, E as então. sementes estão germinando, as que eu trouxe. Olha que lindo. Deixa eu. Espera aí, que eu vou abrir aqui. Vocês estão vendo? Tô. Eu trouxe essas imagens aqui, porque eu já tinha montado esse. Mas eu vou trazer as imagens da exposição aqui, ó. Aqui são. Eu sempre faço essas cartografias. Então, eu desenho, isso aqui é tudo com as falas. Nada do que está escrito na exposição fui eu que falei. É sempre alguma coisa que as pessoas falaram. E aí eu fui anotando e fazendo essas. Eu vou fazendo primeiro esses mapeamentos, essas cartografias, e depois eu vou passando para a exposição. Aí eu fiz essa daqui do lado de fora da galeria, numa parede do lado de fora, né, que tem palavras que são daqui, são da praia, né, do universo de Joanes, e palavras que foram coletadas nessas conversas, e elementos também que vieram de alguma maneira dessas conversas.
Aí aqui, olha, tem os fragmentos que foram pendurados, né, como esse lugar de imersão, as manchas, né, na parede, que foram sendo tratadas como esse lugar da fabulação, de um lugar dos sonhos, né, de uma possibilidade de pensar a partir dessas coisas também que vêm do inconsciente ou de outros lugares, né? Não exatamente daquilo que a gente vê. Aí aqui a gente tem uma outra visão, essa parede amarela aqui, é o lugar onde as pessoas assinaram, porque eu sempre não gosto de me colocar muito como protagonista, então eu sempre digo que a exposição é um lugar onde eu organizo, né? E aqui estão os nomes de todas as pessoas que participaram da exposição e que assinaram durante a abertura da mostra, né? Aqui os objetos, os bordados também, das bordadeiras de lá, de Joanes, que eles fazem esse ponto cruz também já há muito tempo, que é uma marca. Valéria, desculpa te interromper. Valéria, você está compartilhando o arquivo? Que para Eu tô, mim não vocês está não estão aparecendo. vendo? Não, Não, para mim, eu não. Vocês estão vendo? Eu Eu estou vendo. tô. Eu tô vendo onde é que tudo. é? Eu também estou vendo. Eu tô Onde é? vendo. Passa pro lado, mexe o celular ou anda um pouquinho pro Ah, lado, que às vezes tá. não. Conseguiu, não. Não, mas tudo bem. Segue aí, a gente vai tentar resolver aqui, tá? Passa para o outro lado. Tá a tela com todo mundo no computador, mas Porque não tá agora lá. tá mesmo. Peraí que eu vou Ah, tá. voltar lá. Ah, tá. Tá bom. É. Tá bom. Ó, e agora? Sim! Tá, pronto. Assim é. Ó, então eu mostrei esses daqui, ó. Aí essa cartografia, né, com as palavras das pessoas, aqui o trabalho da entrada, né? Aqui os flutuantes, né, essa relação com as paredes, com o lugar. Aqui os objetos, né? Esse aqui é o barquinho do Cássio, né? Esse aqui feito pela Jo e pelo Lupa. Aqui tem uma música que eu vou pedir para a Anne cantar, se ela quiser cantar, que eu vou amar, assim. Mas se você se sentir confortável, viu, Anne? Não precisa ser agora, pode ser depois. E aí aqui, ó, tem a instalação com as ervas que a dona Consolita, a Jo e a Roberta Miranda ofereceram para esse projeto, né? E aqui tem o nome, né? O Marupazinho, o Mastruz, e tem várias outras, assim, cada um foi anotando coisas, né, sobre o que sabia que a Dona Irene contou que ela quebrou o braço, né, e que veio o bombeiro buscar ela falou que não ia não, porque se ela fosse para o hospital, eles iam querer pôr um pino na mão, no braço dela, e que ela não nasceu de pino, então ela não queria pôr pino nenhum. E aí, acho que até a Anne estava comigo nesse momento dessa conversa, né? E aí ela disse que fez um emplasto, assim, com minhoca, com... esqueci. Fedegoso, né, que é uma erva e mais uma erva, e que todo dia ela punha esse emplasto no lugar onde ela quebrou o braço, e que o braço dela tinha ficado bom, assim, uma belezinha, assim, né? Aí aqui também o início do mapa que o Lupa desenhou na parede, né? As pessoas participando aqui, e como ele estava quando eu fui embora. Talvez agora já tenham outros desenhos lá, e acho que vai ter uma visita da escola, acho que quando também tiver outros momentos, isso também vai, até o final, vai estar de uma outra maneira, assim, né? E acho que é só que tem um pouquinho as pessoas, né, desse período da montagem e das conversas, né, aqui a Jo e o Luca. E aqui é o padre, né, o Merivaldo, ele fez uma demonstração de tecer a rede durante a abertura da exposição, que foi super bonito, né? Aqui a dona Consolita com as ervas que ela me deu do quintal dela, maravilhoso. Aqui o tio Mário, que é um dos mais antigos também lá, que foi o que contou bastante dessa história
de como era e como está hoje as mudanças, a Roberta Miranda das ervas, né? O Miguel me ajudando a montar lá a exposição, a Jo e o Lupa nos desenhos da parede, aqui o Lupa no mapa, a Roberta e a Jo, né? Então, aqui a gente está na casa da Roberta, tem os quadros delas, a palha que ela está tecendo, e esse aqui é o bichão, ele estava falando Aqui a gente foi lá com o Paulo, essa foto é do Paulo Ribeiro, a gente foi lá para o Paulo devolver as fotos que ele fez deles, né? E ele é um mestre de carimbó também, né? Importante, não só aqui no Marajó, né? E também contou muitas histórias, esse é o que falou das estrelas, e aqui tem um pouco já com algumas outras assinaturas, né? Das pessoas. Eu acho que só não está aqui, não está aqui mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí, gente. Eu vou ver se tem. Vou ver se tem uma. Se eu acho a imagem do tapete de sementes. Luiz, você viu a Lúcia na foto, né? Deu? Ah, E, Valéria, oi, pode eu acho falar. que você não falou do Miguel que estava montando o ninho do passarinho, que é maravilhoso, que mexia. Eu não sei, as pessoas mexiam num ponto e esse ninho rodava. Eu sei que a hora que eu estava gravando, tinha alguém mexendo em alguma coisa e tudo mexia lá e o ninho rodava. Eu falei assim, nossa, vai ser uma porcaria, mas ficou bonitinho na foto. Não, e o ninho do passarinho, gente, é assim, foi a dona Consolita que deu para a exposição. E é um ninho feito todo de fio de nylon, é uma coisa assustadora, assim. Ao mesmo tempo que é maravilhoso, é assustador, assim, da gente imaginar que o passarinho fez um ninho inteiro de nylon, né, de fio de pesca, né, de fio de rede, das coisas que estavam também ali no alcance dele, né? E eu vou abrir aqui também um outro arquivo só para mostrar para vocês o tapete de sementes, que é bem bonito, e, um dos exemplos também que eu acho que é interessante, dessas coisas que vêm no escuro, né? Uma das coisas que aconteceu é que depois no dia, eu sempre costumo agradecer, sabe? Então, depois, no dia da exposição, no dia que eu fui embora, na verdade, no dia 8, fui andar na praia, e é claro que eu encontrei também mais uma pessoa interessante que poderia estar na exposição, que era o seu Roberto, que é o que tira o óleo da andiroba, né? E aí já conversei com o seu Roberto, tudo, aí ele já pegou meu telefone e ele me mandou ontem um vídeo sobre esse processo do óleo da andiroba, né, de como que ele tira o óleo, daí ele foi me contando. Então, é bonito também ver como essas coisas, elas continuam caminhando nesse silêncio, né, assim, que daí chega depois de um tempo que eu estou aqui em Campinas, esse vídeo é, com esse processo da andiroba. Aí chega a Jo me contando, ontem a gente foi bordar lá na exposição. Aí eu criei todo um material também educativo, sabe? Que é um material educativo, não, eu gosto de pensar a exposição como um espaço ativador, né? Então, assim, para que aquilo seja também um lugar de confluência de outras coisas, que seja um espaço de conexão, que seja um espaço de reflexão, de muitas coisas. Então, eu criei uma série de perguntas e palavras que podem ser ativadoras da exposição e que vão gerar outras coisas, né? Então, a exposição foi gerada pela relação entre as pessoas. Agora, quem vai ver a exposição, ela pode ter várias formas de fruir esse processo,
né? Pode ser conectando e tem todos os áudios já salvos numa plataforma SoundCloud. Ovo, agora ainda não comeu. Faço ovo. Agora não me diga a hora, viu? Então, assim, tem uma coisa assim que é essa são essas coisas que vão acontecendo, né? E aí essa ideia de propor as perguntas e as palavras na exposição é que a gente possa justamente olhar para o espaço e se relacionar a partir de outros lugares, fabulares, pensando, sonhando coisas, ou se conectando com as matérias, porque tudo também pode tocar com delicadeza, as coisas podem ser tocadas, né? Eu tenho muito essa questão da acessibilidade, porque eu acho que os trabalhos, acho que a gente não tem que ter uma acessibilidade, eles têm que nascer acessíveis. Eles não nascem acessíveis, e aí quando a gente tem que ficar o tempo inteiro pensando na exposição, como é que vai deixar o trabalho acessível para as pessoas, né, poderem fluir o trabalho. Então, para mim, isso é uma coisa importante. Eu acho que todas as pessoas precisam ter condições de acessar o trabalho. Então, eu deixo as pessoas mexerem, e, tipo, as pessoas participam escrevendo coisas, né? Para mim, isso tudo faz parte de manter um processo vivo até o final dele, né? Que talvez depois nem seja exatamente o final dele, mas essa condição de que ele continua vivo e brotando coisas ao longo do tempo, né? Anne, você quer, amiga, cantar? Eu ia adorar. Assim, cadê ela? Assim, tá, pode perguntar. Deixa eu ver só se eu pego aqui, se vocês quiserem falar alguma coisa também, eu vou só procurar a imagem das sementes, que eu acho que é bonito de ver também. Valéria, e você não tem a imagem, aquela imagem maravilhosa dos urubus conversando? Eu acho que vou abrir uma coisa que talvez tenha sim, Milton. Deixa eu ver aqui, peraí. Sim. Vocês podem falar, gente. Quem quiser também que foi na exposição, quiser contar alguma coisa da experiência, eu acho sempre maravilhoso. Ou da montagem, mesmo da montagem, porque tudo isso para mim é rico, né? Eu posso mostrar umas sementes aqui, mesmo que você vai mostrar o tapete, porque Pode. eu fui só para eu fui só para abertura da mostra, mas na manhã de domingo a gente saiu para caminhar na praia e eu também acabei catando algumas sementes que a minha ideia era que elas secassem e pudesse colocar numa bandeja, num, numa bandeja que eu tenho aqui. E eu trouxe, a gente chegou embaixo de chuva, isso foi 2 semanas atrás, né, Valéria? A gente chegou Sim. embaixo de chuva e estava num saquinho plástico e algumas sementes de buriti, que são sementes, frutos lindos, na verdade eles estavam já apodrecidos, cheios de fungo, né? Porque eu não tirei fora para secar, mas as sementes grandes, elas estão germinando. E aí eu Gente, lembrei da Valéria, que levou uma semente de sapotilha e que hoje ela virou uma planta, ela está em Campinas. Então, essas sementes aqui, eu fiquei assustado quando eu vi ontem. E eu ia jogar fora, né? Falei assim, elas começaram a germinar, eu não tenho aonde colocar aqui para crescer. E aí eu deixei aqui do lado. Na hora que começou a reunião, eu falei assim: as sementes, olha aqui, elas estão germinando, eu vou mostrar para as pessoas. E são sementes incríveis, né? Essa daqui é enorme, né? E ela começou a germinar. Eu imaginei que ela secaria, mas ela Mil- germinou. Só Milton, isso. Oi.
Você, se for jogar fora, me dê, que eu quero colocar aqui no meu berçário de floresta. Tá, tá, eu vou. Eu também quero, Milton. Olha lá, Também a quero. Viga. Ela vai ter que levar lá para Salvador, né, Viga? É, põe um pouquinho de água na bandeja, um pouquinho, e deixa elas na bandeja, que elas vão germinar É, na água. Eu faço muito isso não, com as sementes, mas põe aguinha rasa, uma bandeja que tem assim um pouquinho só de água, e deixa elas quietinhas, elas vão germinar e a raiz vai crescendo, ou então em sim, alguns frascos d'água transparentes. Era bom um pirex, assim, que você consegue ver as raízes. eu vou deixar na água e é É. porque eu tenho uns vasinhos bem pequenos e eu estava pensando, eu falei assim, se eu colocar num vasinho pequeno, daqui um pouquinho eu tenho que passar para um vaso enorme, mas eu vou deixar avançar mais e eu te levo, Miguel. Aqui, ó. Olha Não, aqui, tá é, vendo? Eu faz o sei que seguinte. Ah, germina os abacates, assim, um pouquinho de São água. lindas essas, É, aí quando lindas. elas estão com 30 centímetros, aí eu planto. tá. Hamilton, quando Ok. eu estiver lá, você quiser já, acho que já ultrapassou o tamanho que você pode ficar cuidando, traz aqui, eu faço no vaso e vou doando, porque eu sou doador de floresta, né? Ah, legal, Eu legal, também. Miguel. Eu também adoro, adoro floresta. Eu sou uma doadora de floresta. É interessante que a gente vai tentando cultivar jardins em casa, porque às vezes a gente pensa assim que quem morando aqui tão perto da floresta, mas não é tão perto, né? Então, e a quem está em Belém precisa, é importante cultivar os jardins, né? Na verdade, quando fala, não chega a ser um quintal a minha casa, por exemplo, é uma área de como é que se chama? De cuidado das roupas, né? Área de serviço. E aí, uma área de serviço que aí eu consegui criar um jardim interno, assim como uma área aqui que a gente chama de jardim de inverno, né? Normalmente. E aí são pequenos jardins, né? Mas que são cultivados a cada dia, e mesmo com problemas. Por exemplo, eu estou com cróton com chinilha, que eu não consigo resolver há algum tempo. Faz tinta com cochinilha. Ela faz uma Mas, tinta linda. olha, Trata ela então, é isso. toda com um pincelzinho, deixa Aham. secar, que ela dá um tom maravilhoso. Ah, legal, Ela é bacana, boa ideia. tinta, Ai, que corante lindo. forte. Olha que lindo, é isso, ó. É isso. Eu Então, a gente vai junto. Eu gosto de lavar com corda de tabaco. Pois é, já falaram agora de tabaco. Corda de tabaco. E assim a gente vai, né, cultivando os pequenos jardins, é que acaba acontecendo essa troca bonita. Me dá uma muda, tão da ti, não sei o quê, aí vai, que é tão bonito, né, e a gente poder fazer isso para vencer, né, toda essa dificuldade que a gente tem de ter acesso à floresta como poderia ser, né, mais facilmente, mais tranquila, mas não é, mesmo a gente estando aqui, né. E aí Oi, aqui tem um exemplo aproveitando que você disso. está aí, amiga, você não quer cantar? É, eu estou Quer. guardando isso, que eu vou Ela quer precisar cantar, sair. a gente entrou para ter um som melhor. Valéria, eu só estou esperando essa cantiga para Ah, eu pedir licença, Eu estou meio, que eu tenho meio, um ai, compromisso porque a agora. Anne, gente, é uma olha, maravilhosa, eu vou ter que falar. E a eu gente vou, fez. Pode falar. não, tipo, a gente conviveu, eu e Valéria aqui na casa um tempo, coisa mais linda, assim, de convivência com tudo que nos envolve, né? Inclusive a música. Quando eu fui para a exposição, que eu vi a frase que estava numa das obras, né? Aí eu comecei a cantar, eu disse, eu conheço um pedaço, assim, então vou cantar um pouco desse pedaço aqui, lendo um pedacinho para ir um pouco a mais, mas assim, quanto me tocou por tudo que eu vi assim na exposição, toda a experiência que foi compartilhada assim de tantas pessoas envolvidas, mas também me emocionou bastante essa coisa da música do carimbó, né? Que enfim, a gente não vai conseguir reproduzir agora, porque temos também instrumentos que acompanham, mas a letra dessa música a música chama Barreira do Mar e ela é do, deixa eu dizer aqui.
Daqui a pouco eu falo de onde. E aí eu vou cantar um pedacinho, porque tem muito a ver realmente com a exposição, com tudo que a gente também percebe no Marajó, assim, muita coisa do Marajó, né, que diz assim, tá me recuperando. Lá na barreira do mar eu vi as tribos tocando tambor pra lua. Lá na barreira do mar eu vi as tribos tocando tambor pra lua. A noite parece que vai me encantar, ouvindo o vibrado do maracá. A noite parece que vai me encantar, ouvindo o vibrado do maracá. Quem manda no Marajó é a maré, quem manda na maré é a lua. Quem manda no Marajó é a maré, quem manda na maré é a lua. A noite que parece que vai me encantar, ouvindo o vibrado do maracá. A noite parece que vai me encantar, ouvindo o vibrado do maracá. Vou caçar caruãs, formigas, araras, mundis, maruanás. Vou caçar caruãs, formigas, araras, mundis, maruanás. Em quarto crescente maré lancei, busquei na maré minguante, é morta. Em quarto crescente maré lancei, busquei na maré minguante, é morta. A noite parece que vai me encantar, ouvindo o vibrado do maracá. A noite parece que vai me encantar, ouvindo o vibrado do maracá. Na barreira do mar, eu vi na barreira do mar, eu vi na barreira do mar, eu vi na barreira do mar Marajó. Lindo. Muito Chiquérrimo. bonito. Viva o Muito bonito. Marajó! Obrigada. Muito obrigada. Gente, eu não podia deixar de pedir para a Anne cantar. Eu falei, gente, nem falei para a Anne que eu ia querer que ela cantasse, mas eu falei, eu não posso deixar, eu tenho que aproveitar que a Anne está aqui. Falei, se ela se sentir à vontade e quiser, eu vou amar. Valéria, Oi. você não tem aí próximo de você nenhum trabalho do caroço de madeira pego da. Infelizmente não, eu tenho lá no ateliê só, viu, Milton? Porque Ah, eu tá. vou mostrar também, né? Não, então, Você tem aí, sábado você me passado, trouxe aí? eu tenho eu vou mostrar do Paulo, é mais para você ter uma ideia do tipo de pedaço de madeira e como se aproveita, né, para fazer arte. Mas o que eu queria comentar também, e eu comentei com a Valéria, mandei algumas imagens, é que eu fui no aniversário sábado passado em Mosqueiro e eu fiquei super feliz porque tinha, eu acho que 7 ou 8 trabalhos do caroço na parede. E eu Uhum. bati o olho, eu já perguntei para o dono, é do caroço, é de Joanes? E ele confirmou. Então, fiquei muito feliz. Tem uma arara azul assim que é impressionante com os pedaços de ripa que ele coletou da praia. E este daqui não é do caroço, mas ele é do Paulo, que é o dono da Casa da Beira. E ele estava no quarto que eu dormi, né? E a primeira coisa no café da manhã, eu falei assim, Paulo, os trabalhos estão à venda, eu já queria trazer tudo do quarto. E aí, esse daqui estava à venda. E é um mapinha do Marajó, né, que é muito legal, que se alguém lembra um pouco, naquele trabalho azul, justamente tinha a parte aqui do mar, né, e aí as pessoas desenhando
as coisas que se identificavam dentro dessa região. E aí eu não poderia deixar, já que está aqui em mãos, esse é o meu jardim desenhado pela Valéria, e que é lindo. Então, essa ideia do jardim que a Valéria não mostrou, né, mas que eu acho que é um trabalho assim maravilhoso. Eu É acho que a isso. gente vai ter que. A gente faz uma conversa do jardim num outro momento também, que eu acho que Aham, pode ser bonito, assim, né? aham. Com todas as pessoas para falar do jardim. O que mais que eu ia falar, gente? Fiquei pensando assim, eu acho que eu queria contar também só mais uma coisa, eu acho que desse processo, que o quanto essas cartografias têm me ajudado a pensar a vida mesmo, sabe? A forma de me conectar com as pessoas, essa relação que se dá quando você chega num lugar, no sentido de querer também compreender as coisas a partir de um outro ponto de vista, porque aí eu comecei a me dar conta o quanto que quando a gente vai para um lugar, a gente fica querendo carregar a forma como a gente vive para aquele lugar. A gente muitas vezes não deixa a existência do lugar nos tocar profundamente. A gente fica tentando se acomodar nas coisas que são confortáveis para a gente e que a gente já conhece. Né? Então eu fico pensando, é como se você vai, por exemplo, viajar e você vai ficar num lugar onde você não se conecta, que nem hoje em dia, lógico que tem esses hotéis, né, essas coisas que você fica também não se conecta com nada, né? Você vai para um resort, o que você consegue se conectar com um resort? Você consegue se conectar com aquela realidade do resort, na verdade, nem do lugar onde você está, né? Mas assim, eu acho que existe essa tendência da gente tentar se acomodar, da gente tentar fazer coisas que nos aproximam, né, da forma como a gente vive. E essas cartografias têm trazido para mim uma possibilidade de tentar me ausentar dessa forma, sabe? E tentar entender como é que a gente se relaciona com os lugares e com as pessoas a partir do ponto de vista delas, de quem está lá, né, de quem vive, né? Então é muito engraçado porque, por exemplo, em Joanes você não tem muitas coisas como tem na cidade, né? Não tem em Salvaterra tem mais estabelecimentos, comércio, tudo. Mas em Joanes tem uma ou outra vendinha que tem algumas coisas, uma ou outra é um outro lugar que você consegue comprar uma fruta, o pão sai uma vez só por dia, a padaria fica fechada, ela abre para vender o pão e depois ela fecha. Então é muito curioso assim também essas coisas. E chega uma pessoa trazendo um jerimum, chega outra pessoa levando peixe. Então as coisas ficam se deslocando de uma outra forma, né? Você vai também compreendendo que a vida existe e ela persiste num tempo que é o tempo das coisas do lugar e que é interessante isso. Então, você quer um queijo, você vai, sei lá, pedir para Eli trazer o queijo. A gente vai conhecendo as pessoas que fazem as coisas e vai criando essa dinâmica também. Nesse tempo que eu fiquei lá, eu acabei criando também uma dinâmica de perceber de como é que eu ia me ficar lá. Quando eu estava, por exemplo, na casa da Lauren, né, da Laura, ela já tem uma dinâmica lá, né, assim, e que daí fica, eu percebia menos isso, porque toda essa estrutura a Lauren já tem, né? Aí quando eu for para a casa da Beira, que eu tenho que olhar e pensar, você começa a entender um pouco melhor como que essas coisas se relacionam, né? E que eu acho que é incrível, assim. Foi uma das experiências mais transformadoras. Eu vou só mostrar a semente. Espera aí, para a gente não perder isso de vista. Eu vou abrir a minha vida para vocês, estou brincando. Minha vida é um livro aberto, ó, mas aqui, ó. Esse aqui é o tapete de semente,
da exposição, né? Que a gente coletou, tem mais ou menos, eu devia pegar, deixa eu ver se eu pego aqui, uma foto que tem eu e a Anne deitado do lado das sementes, porque daí aqui na abertura da exposição, porque aí as crianças brincando com a semente. Também aconteceu uma coisa curiosa, porque eu quis que essa semente ficasse aqui na entrada, aqui, ó, o tamanho da semente, ó. Essa é uma foto que a Lauren fez, minha e da Anne. Ela é quase do meu tamanho, assim, e da Anne, né? Esse tapete de sementes. Mas Elas estavam germinando, Valéria? tem algumas que estavam já grelando, assim, e É. outras não, assim, de vários tamanhos. Esse Né? burrificar, se alguém estiver lá para ficar burrificando de vez em quando, elas vão germinar. Vai ficar lindo, hein? Ah, e posso falar isso, porque tem, É só burrificar como a gente burrifica a planta. Todo dia, a mesma horinha, vai lá e burrifica, porque elas precisam da água, né? Da luz. Ah, então eu E vou falar. também é o seguinte, para elas ficarem com esse brilho bonito. Se elas secarem, vão perder o brilho. Vão perder o brilho, exatamente. Borrifa, E borrifa. vai ficar lindo. Lá Você tem pode esse fazer borrifador. várias fotos para depois fazer um vídeo, né? Delas poderem até germinar, porque vai Eu ficar posso um fazer tempo. isso para ti, Valéria. Eu levo o borrifador para lá que eu tenho. Eu dou Mostre lá a para a foto de galeria. novo. Mostre de novo a foto, vocês duas deitadas, que eu queria fazer um print para mandar para uma amiga minha. Centraliza, Valéria. Tá torta. Peraí, que sei lá o que eu fiz aqui. Peraí. Peraí, eu consegui. Eu consegui. Ah, peraí. Eu consegui aqui, Agora peraí. vai. Tá mexendo? É, assim, pronto. Peraí, deixa eu tirar a fotinha, peraí. Pronto. Eu tirei a foto. Maravilha. Então, assim, a gente pode. Eu vou parar de compartilhar. Quem tá junto de você, Valéria? A Anne é? A Anne que cantou. Assim, Ai, a Anne, ai, que legal. assim, aqui Então, assim, eu acho que a forma como as pessoas se conectam também com o trabalho é muito, muito bonita, assim. E essa semente, esse tapete de semente foi também uma questão, porque assim, eu penso em tudo na exposição, tudo, absolutamente tudo. Eu penso no lugar onde as coisas vão, eu penso por que um lugar, por que não outro lugar. E esse tapete de semente, ele ficava numa parte da entrada, no meio da porta, assim, sabe? E aí a Andrea, que era a dona do espaço, ela falou: mas vai ficar aqui na frente, as pessoas vão chutar. Eu falei: elas vão chutar. Só a primeira vez que elas vão chutar, depois elas não vão chutar mais. E eu fiz isso de colocar nessa entrada, porque para mim interessa esse estado de atenção das coisas, sabe? Que a gente estabeleça um estado de atenção. E se você entra num lugar e já tem uma coisa para você prestar atenção no chão, você já não entra tão correndo. Né? Então, eu queria que isso tivesse, de certa maneira, ali. E eu sabia que alguém ia chutar, e claro que chutou, né? Na frente da Andréia. A primeira pessoa, ninguém se machucou, eu arrumei tudo e ninguém mais chutou durante a exposição, e depois as crianças brincaram. Pode falar, Viga. Valéria, não, assim, o tapete está aqui na minha cabeça. Eu estou lembrando aqui que uma vez lá na Alemanha, uma residência que nós fizemos, uma mina de carvão, eu peguei uma manta de algodão, sabe esse algodão que vem de rolo, né, de hospital? E eles tinham lá um grande assim, né? Eu comprei esse algodão e abri ele todo assim. Sabe quando a gente era pequena que a gente botava a sementinha do feijão? Todo mundo fez isso. Com algodão umedecido para o feijão crescer. Pronto, eu joguei uma manta numa cadeira, deixei essa manta ficar na forma da cadeira. Depois eu vim com as sementinhas de feijão e fui colocando nos buraquinhos e burrificando, burrificando. Valéria, Borrifando. a cadeira ficou toda verdinha. Talvez, se a Anne conseguir essa manta de algodão, abrir assim um algodão bem fininho, quase que não se perceba, porque o que acontece? Ele conserva a umidade, entendeu? Ele vai, se você borrificar e o algodão estiver lá, ele conserva a umidade. Borrifar, Viga.
E o que que É eu falei? O borrifar. que foi que eu falei? Eu sou Você baiana, diz pernambucana. borrificar. Você diz borrificar. Borrificar é Mas ficar burro. eu sou É poeta, eu crio borrifar. palavras. Eu crio palavras, eu adoro um neologismo. Eu sou uma pessoa de criar palavras. Eu estou fazendo meu dicionário virginiano. O que Valéria está fazendo aí mesmo é uma palavra criada, ela está compartilhando. Fiquei super feliz que ela colocou essa palavrinha, que não é minha, viu, Valéria? É roubada de Lucimar Belo. Enfim, entendeu o que eu falei da manta? Eu acho que vai ficar Sim. assim, bem fininha, Anne. Você quase não vê o algodão, sabe? É Acho que é só a para Lauren que vai estar lá. só para manter a umidade. Ou então, se você tivesse colocado Mas espuma olha, embaixo, agora como estamos no inverno, se ficar só borrifando, já vai, dá. vai germinar. E não pode botar o algodão embaixo porque vai estragar a instalação dela. É uma outra instalação, mas a sua Não, cadeira. não, não, é por cima, é por cima. Bem fininha, é por cima. Não vai Por mexer, cima, Eu não. entendi. Ou se fosse montar, eu diria a ela, bote uma espuma embaixo. O que eu poderia acrescentar se a Valéria botasse na parede molhada, Hum, fazer uma linha de sementes coberta de algodão, que já é Isso, molhada aquela parede, e ficar. isso. Aí vai ser escandaloso. Acho que eu Queres vou que eu pegar. prepare ali Eu acho na, que eu vou Espetacular. na que pegar a meu parede Ita no molhada norte, é vou uma das minhas lá. paredes Eu favoritas. vou pegar meu Ita no norte, vou lá para Belém do Pará. É Agora, a isso, sua gente. cadeira agora ficou viva na minha mente. Eu amei, 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 pode amei. fazer, Lauren. Super, vou adorar. Essa cadeira, eu fiquei É. imaginando, gente, ela botou. É lindo, é lindo. Eu peguei uma cadeira daquelas bem antigas, sabe, escolares, Ah, alemã, aquela bem assim. E eu disse, aí ela tomou a forma, ficou lindo, lindo. Eu tenho foto, eu vou tentar ai, que mandar para espetáculo. Valéria e ela manda para vocês. Gente, eu vou aproveitar a minha fala e vou me despedindo, viu? Anne, você tem Instagram para te marcar no que eu vou publicar agora? Tem assim, Anne com dois N's, Anne, Anne Dias Almeida. A Almeida é meu nome de família antiga, Oh, da minha mãe. Eu não vou esquecer, não. Um beijo enorme para vocês aqui. Eu me Beijo, despeço mostrando querida. a minha Bahia de todos os A gente santos. não está vendo, Viga, sua Ah, imagem. desculpe, eu fechei a câmera. Aqui. Deixa eu chegar mais perto. Eu queria também te mostrar o frasquinho de conchinilha que eu tenho, ah, que eu faço tinta. ai, A lindo. danada dá uma tinta Mas linda. ela tá Dá pensando para em ver outra coisa, agora? ela não tá entendendo, é outra Dá para dimensão. ver minha Bahia? Tá Dá para fazendo. ver sua Bahia, Tem querida, com muita saudade. Pronto, agora eu vou mostrar aqui para me despedir as bichinhas. Coxinha é Eu uma subi coisa. aqui, ó. Ai, cadê elas? Você bota para secar, eu pego com um pincelzinho. Olha elas aqui, tá vendo? né? Aqui, ó, as danadas, tá dando para ver? Ah, que maravilha, sim. Pronto, bota para secar no frasquinho, você ferve com um pouquinho de sal, tinge o que você quiser. Ótimo. Natureza, tudo se recria, tudo se aproveita e se cria. Ai, ótimo, obrigada. Beijo grande, Valéria. Beijo, querida. Beijo, Beijo no Vigota. coração. Um Tchau, beijo. Viga. Beijo. Acho que Dora tá por aí Agora, também, eu vi o Valéria. nominho dela, né? Ela Lá saiu. vai, lá vai ela saindo com a Bahia e lá vou eu entrando com o meu Rio Capibaribe aqui. Lá em Recife. Olha que delícia, gente. Ó, o Ai, nosso gente. mapeamento. Olha Recife. aí, Lindo. o Rio Que beleza. Capibaribe, que Muito Oh, junto com o lindo. Rio Beberibe formam o Oceano Atlântico. oh. Que Um delícia. beijo para todos. Beijo, Um lindo querida. Obrigada. domingo e muito Beijo obrigada. para você. Tchau, Suzana. Delícia. Tchau, gente querida. Essa aqui é Beijo. manda para uma mulher. Bom, gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria só falar, Valéria, que eu achei muito linda mesmo essa exposição. Acompanhei um pouquinho, né, de vez em quando entrava no Instagram, nas coisas que você ia postando, a chuva, as sementes, né, assim, tudo que você ia encontrando, assim, de uma beleza
muito impressionante. Eu estive no Marajó, né, antes da pandemia, então já tem muitos anos. Tem um pouquinho assim de, né, objetos, coisas que eu trouxe, assim, que me acompanham, assim, muita saudade dessa terra que me impactou pelas águas, porque eu estou falando de Minas, né? Eu sou mineira. E então, assim, foi uma experiência de conhecer, né, assim, uma parte desse nosso país muito linda, muito impressionante. Eu tive a oportunidade de também de conhecer aquele projeto dos grafites das casas, sabe? Na Ilha do Combu, né? Uhum. E também, assim, me impactou muito, né? Então, assim, andar de barco, as águas, os igarapés, a foz do rio, o mar, assim, nossa, foi tudo muito impressionante. E dizer que você traz, assim, com a sua exposição, com a sua fala, né, a sua experiência, assim, uma lembrança muito, muito bonita que eu tenho desse lugar, assim, sabe? Então, realmente a vontade de estar lá é real. De voltar um dia, quem sabe, e, e te parabenizar por mais esse trabalho tão lindo, sabe, tão sensível e que nos ensina tanto, viu, Valéria? Obrigada. Beijo para todo Imagina, mundo aí. Mari. Beijo, Beijo, querida. Delícia te beijo. ouvir também. Pode Eu, falar, Catarina. eu queria parabenizar também, assim, a forma como você traz da exposição, da sua forma de pensar a vida, para mim é um convite para a gente exercitar diariamente diante dos nossos desafios diários, dos lugares de trabalho que a gente está. Você vai trazendo, eu fico, Senhor, meu Deus, como é que a gente coloca isso na prática, né? Porque às vezes não é tão simples, seja com os nossos pares, seja com as lideranças, mas eu acredito que seja possível, sim, né? E aí cabe esse exercício. Assim como a Mari também dá muita vontade de estar lá, de ir lá, né, na exposição. Eu moro aqui em Manaus, então assim, tá pertinho, né? Mas mesmo assim, por mais que seja do lado, são muitas águas para chegar até lá, né? São às vezes não sei quantos dias andando de barco, né? E Mas solta mesmo assim, eu vem. como é, Miguel? De Manaus para Belém, você só embarca e você a água atrás de você. Agora, para a gente tem que se remar contra, né? É verdade. E uma das coisas também, a gente estava falando de semente, né? Aí eu fui pegar, eu também, as sementes cada vez mais me capturam, e aí é um dos meus trabalhos atuais, né? Que eu trabalho com origami e semente. E aí eu fui pegar, que aqui tem buriti, tem patauá, eu acho a patauá muito parecido com as suas cartografias. Eu acho que foi a partir das suas cartografias que eu tive vontade de desenhar a semente de patauá. Eu não sei se ela vai dar para ver direitinho, mas era como se ela tivesse Ai, que os linda. caminhos do rio. Eu acho ela linda, linda mesmo, e elas não são iguais, né? E Uhum. aí também tem a paxiúba também, que eu acho linda. E eu acho que foi através dos seus trabalhos de cartografia que eu fiquei, eu acho que né? Eu acho que eu preciso aprender a desenhar essas sementes, não só trabalhar no fio de tucum, que é o que eu uso, né? Uhum. Mas a desenhar. Então, assim, quando eu vejo as suas postagens, eu vejo cada vez mais uma convocação para mim de colocar na prática isso, né? E é uma sensibilidade, uma poética muito grande. E eu acho que a gente precisa disso até para poder continuar respirando mesmo, sabe? Diante de tantas situações desafiantes que a gente vive no dia a dia. Então eu só tenho a agradecer por tudo que você nos proporciona, né? Seja as reflexões, seja a beleza, seja a sensibilidade, tá? Muito obrigada. Ai, que lindo, Linda, Catarina. que Nossa Senhora, linda. gente. Ai, meu Deus. Sei lá, né? Nem tenho palavras. Mas eu acho que é tão bonito, né? Porque isso também é um caminho seu, né? Que você alcançou de alguma maneira, que estava talvez pronto para brotar, sabe? E que alguma coisa tipo te impulsionou, né? Que bonito isso. Fico muito feliz, porque eu acho que
Para mim, uma das coisas mais importantes é que cada um se encontre, sabe, num lugar de afeto, num lugar de poesia, num lugar de fluxo, que a gente consiga, de fato, ter uma vida sensível, né? Porque eu acho que isso é o que o mundo precisa, são pessoas tendo uma vida sensível, né? A gente transforma a existência com a sensibilidade, com o amor, com o afeto, né? Então é muito lindo. A sua fala me trouxe muita alegria, viu? Fico muito feliz. Valéria, Oi. eu preciso sair também, mas eu não queria deixar de dizer que te conhecer, né? Te conhecer me deixou mais fora da curva ainda. Então, Ufa! Elogio e tanto, hein, Milton? Sim. eu espero que a gente possa fazer coisas juntos e poder absorver um pouco toda essa tua, toda essa tua sensibilidade e a cultura dos do Mais não que uma. humanos, mais que humanos, né? E eu acho que é uma percepção muito interessante que está surgindo aí e diante do que a gente vê, né? ah, assim, do que está acontecendo, eu acho que se voltar para dentro, para o afeto, é a única forma de a gente sobreviver. Então, beijos para você e um lindo domingo para todos que estão aqui. Tá bom? Beijo, querido. Uma Valéria, alegria. vou pedir para você também para sair agora e pegando o gancho do afeto, muito obrigada, e também pegando o gancho do fora da curva, zero de preocupação com o mercado, zero. Um Ai, beijo, ufa! Que um bom. beijo bem grande, querida. Um beijo a todos e um ótimo domingo. Obrigada, querida. Para você também. Beijo. Você quer falar, Miguel? Com essa mãozinha aí? Não. Assim, tá falando sozinho, então a gente não tá te ouvindo. Assim. Não, eu levantei para fazer um tchauzinho. Não, Valéria, acho que tudo foi dito. Quer dizer, tudo não, porque falar contigo é falar interminavelmente, né? Da vida. Não, dizer que eu tô naqueles fluxos todos, de todas as ativações que você faz, tô aqui pensando as coisas, lendo algumas coisas, e depois eu quero compartilhar com você, com vocês, enfim. Eu estou nesse processo das oficinas, dos projetos aqui que estão bem intensos, né? Mas eu vou ter uma conversa contigo, porque eu vou falar com a Anne também sobre a ativação, como é que vai poder ser isso, em que momento e tal. Aí volto a falar com vocês. E um prazer estar com todo mundo que estava aqui, metade já se foi, mas a gente está aqui, para quem quiser chegar aqui, Belém do Pará, Marajó, Águas, sempre dá um jeito. A rede só tá bom. E um mosquiteiro de vez em quando. Tá bom, eu também vou sair porque eu vou ter que fazer umas coisas aqui agora. Eu tenho umas missões. Hoje, na verdade, hoje eu ia viajar para o Grito das Águas, que está acontecendo agora, exatamente nesse horário, lá na Ilha do Capim, lá na saída de lá onde estão, tem um conflito lá com a Cargill, né? Uhum. Ia ser lindo, mas a pessoa que ia me levar lá, a neta dela adoeceu, sabe como é que é neta, né? Neta adoeceu, está hospitalizada e minha carona está no Sei. hospital. Mas eu Sim, estou é. aqui no Grito das Águas, tá bom? Com a energia do grito das Tá. águas. Tchau, Beijo meu para vocês beijo. todos e até breve. Tchau, tchau. Beijo, até. Mais alguém, gente, quer falar algo? Senão a gente se despede nesse domingo. Agradeço profundamente. Sempre uma alegria. Esses compartilhamentos, um monte de coisa linda que a gente acaba sabendo, ouvindo das pessoas também, né? Sempre
Uma delícia. Anne, muito obrigado muita gratidão pela cantoria, pelo canto lindo. Né? Acho que foi bem... Depois do show do Gil, foi no show do Gil ontem, então a voz um pouco rouquinha, mas é isso, obrigada também, né? Sempre bom a gente trazer o que a gente sente muito para fora e compartilhar. Isso também é muito de ti também, né? Esse convite para não deixar nada muito, né? Compartilhar, deixar sair, né? Compartilha tudo, gente. É isso, a gente É. precisa compartilhar Obrigada, tudo na vida. Imagina, queridas, ó. Uma alegria, olha, um beijo enorme para vocês, um ótimo domingo, continuamos conectadas. Obrigada, obrigada, Tchau, Valéria, Valéria. linda. Tchau, Tchau, pessoal. gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.